Bem, você lembra que quando a gente trouxe, né, os elementos aqui do Font Awesome, né, a gente até comentou, né, estavam muito pequenos, né, estão de fato, né, a gente compara aqui com o nossa página de referência. Então há uma forma de a gente já fazer isso aqui, né? Então a gente vai primeiro fazer os ajustes no tamanho das fontes, né, e depois o espaço entre elas. Pode reparar que está muito perto, né? Muito perto uma da outra aqui, né? E aí a gente pode, né, fazer naturalmente essa alteração, né, esse distanciamento aí utilizando alguns elementos. Vamos primeiramente aí aumentar o tamanho dessas fontes, né? E eu vou ensinar uma forma nova aqui de a gente também declarar o CSS, né? A gente aqui mesmo dentro, né, do nosso elemento a gente abre um novo atributo chamado style. Esse é o nome do atributo, style, né? E dentro do atributo style a gente consegue declarar, né, todas as enfim, todos os atributos, todos os valores, né, de seletores do CSS a gente consegue trazer também aqui para esse atributo style, né? Às vezes você pode até utilizar para uma coisa muito específica, né? Eu não recomendo ficar utilizando, né, vários lugares para você fazer alteração, até porque depois pode te confundir. Mas vamos aqui rapidamente, depois a gente pode até criar lá, mas até para a gente ver essa forma, né, e você também poder aplicar font size, né, que vai justamente alterar o tamanho da fonte. A gente vai deixar em 80 pixels, né, 80 pixels, né, e aqui a gente já aproveita, né, e também faz o mesmo atributo style font size também, só que este aqui de 70 pixels. Beleza, você pode tanto colocar aqui o ponto e vírgula como não, porque não tem nenhum atributo depois, né? O CSS tem isso. Se você apenas relacionar um atributo, né, você não é obrigado você colocar o ponto e vírgula. Bom, aí a gente já nota, né, o tamanho dos ícones devidamente aí alterados. Bom, agora vamos aqui já no CSS, a gente vai fazer algumas regras novas aqui para a gente já adiantar no processo, né, do nosso site. Uma delas vai ser sobre o font size. A gente tinha visto ali uma maneira de fazer a declaração do font size dentro do próprio elemento do HTML. E da mesma maneira a gente só precisa declarar aqui, né, para a gente fazer aí a declaração do font size, a gente vai só criar uma classe, né? Então aí no caso a gente vai criar algumas classes para justamente fazer essa referência, né? Essa primeira que a gente vai criar agora é a font size 50, tá? Como o próprio nome diz, vai ser, né, o font size 50 pixels, né? E aqui para facilitar a gente só precisa copiar, né, e trazer aqui para baixo. A gente vai criar aqui uma outra 25, metade do tamanho. Uma vai ficar para o título, que é o nosso H2. A outra vai ficar para o subtítulo, né, que é o nosso parágrafo. Então vocês vão ver acontecendo, mas é só seguir a mesma sequência. E pode reparar também que o nosso subtítulo aqui, ele tá, eu até comentei, né, ele está solto, né, tá tudo muito para a esquerda, né? Então a maneira de a gente fazer isso aí, corrigir, é a gente criar, né, um recipiente de fato para abrigar esse carinha, né? Então vamos colocar aqui um W de width, né, de largura, W60, e aqui obviamente a gente já declara o width, né? Nesse caso 60%, tá? 60%, que aí ele se adequa aos mais diferentes tamanhos de dispositivos, né? Ao passo que vai reduzindo, ele vai acompanhando, né? E óbvio, para ele ficar centralizado, a gente usa aqui um margem alto, que aí ele não perde justamente essa questão aí. E não vamos esquecer também que para os demais elementos a gente vai deixá-los centralizados. Então a gente cria aqui uma classe chamada TextCenter, né? Deixa eu até subir um pouco mais aqui, TextCenter.
E óbvio, né, a gente coloca um text align center. Maravilha. Então já com isso aqui pronto, vamos só levar essas classes para os nossos elementos. O FSZ 50 a gente vai copiar aqui, né? A gente vai copiar aqui e trazer justamente para nosso H2, que é esse uma agência de valor. A gente cola ele aqui. O FSZ 25 a gente traz para o nosso subtítulo. Tire aquela sua ideia. Maravilha. A gente já pode salvar. E o W60. Então aqui nesse caso a gente vai criar uma div para abraçar esse subtítulo, né? E essa div ela vai ter aí como fazer justamente esse controle espacial dele, né? Então a gente cria aqui uma div normalmente, né? Lembrando que aqui no Sublime, né, você escreve o elemento e clica no tab, que aí ele automaticamente faz essa configuração acontecer. Aqui a gente põe o class e aí sim o W60. Agora a gente abre ela e pega o elemento parágrafo, corta e colocamos dentro, né? Ou seja, aqui vai estar abraçando esse elemento. Agora sim, a gente dá um... Opa, escrevi o que não devia aqui. A gente vai dar um... Só para você ver melhor, vou deixar assim. E aqui a gente volta para o nosso site. Aos poucos ele vai ganhando, né? E o text center que a gente declarou lá também, a gente agora vai centralizar todos eles. Então aqui a gente usa essa tecla mágica do Sublime, que você também encontra em outros aí, né? Outros editores também. E a gente vai aqui nos elementos, clicando, e ao mesmo tempo a gente cola aqui o text center, que aí vai ser de uma vez só, todos vão receber o mesmo parâmetro. E já estão todos centralizados. Falta a gente afastar, né? A gente falou que estão muito próximos uns dos outros, e aqui pode reparar que há um afastamento para causar justamente esse efeito mais elegante, né? Então a forma de a gente fazer isso é através do padding, né? Vamos aqui criar uma regra para o padding também, da mesma forma que a gente está criando regras específicas, né? Aqui a gente cria aqui, por exemplo, um padding 50, né? Vamos nomeá-lo como P50. E só um detalhe, né? Porque o problema aqui está sendo em cima e baixo, ou seja, o eixo Y. Não é lateral, lateral já está resolvido, né? Então a gente só vai pedir o espaço, ou seja, só vai apontar um espaço para o eixo aqui de cima e de baixo deles, né? Então no padding a gente vai aqui normalmente fazer o padding, né? Só que a gente vai declarar os 50 pixels cima e baixo, eixo Y, e o eixo X, que é esquerda, direita, a gente deixa zerado, não esquecer disso, tá bom? P50 a gente agora só precisa ir até lá. E novamente em todos os nossos elementos a gente utiliza aí o P50. E aqui quando a gente vai... Eu deixei todos próximos um dos outros, né? Ele tem que ter um espaço, né? E eu acabei deixando grudado. Agora quando a gente der o refresh, óbvio, agora sim vai funcionar. Maravilha, estamos quase lá. Agora a gente vai só colocar agora o sombreamento aqui nesse texto, né, no parágrafo, como está aqui, e depois a gente colocar um background aqui nesses carinhas aqui de baixo, né? Então vamos lá, vamos por partes aqui a fazer um elemento que vai ser talvez novidade para você, a gente ainda não falou, pelo menos aqui na aula, é chamado de text shadow. O text shadow justamente ele vai criar o sombreamento, né, aquele efeito de sombreado que a gente vê ali no texto, né? E aí a gente declara obviamente o mesmo nome, text shadow. Agora a gente vai se atentar a esses valores, né? O primeiro valor que eu vou declarar ele se refere à cor, ou seja, eu quero uma sombra de cor preta, né? Uma sombra de cor preta. O segundo valor eu quero que ele se refira ao eixo Y, ou seja, em cima e baixo. A mesma forma que a gente faz aqui no padding, né? É o mesmo que acontece aqui no text shadow. Então vamos dar 2 pixels, cima e baixo, de espaço.
E para a lateral esquerda e direita, as laterais esquerda e direita, a gente deixa um outro espaçamento de 1 pixel. O terceiro, a gente tem uma terceira propriedade, né? Essa terceira propriedade, ela refere-se ao espalhamento. Pode reparar, se você trabalha com Photoshop, com CorelDRAW, sei lá, Illustrator, qualquer desses programas que fazem edição aí de imagem, de vetor. Enfim, quando você vai fazer a declaração de sombra, né, você vai utilizar o efeito de sombra entre os padrões lá de valores que você pode manipular, é o espalhamento da sombra, ou seja, aquela sombra que é muito achatada ou aquela que é bem espalhada. Que a gente vai deixar um meio termo, nem tanto, nem tão pouco, né? Vai ser uma sombra um pouco espalhada, ou seja, 2 pixels. Aqui para a gente ver agora acontecendo, fica muito mais fácil do que falando, vou mostrar o Text Shadow justamente nesse elemento aqui, que é o parágrafo. Aqui a gente cola, salva. Opa, a gente volta aqui e agora sim. Perfeito, né? Vou só para a gente, vou dar um zoom aqui e para a gente só poder ver um pouco mais esse Text Shadow que eu falei, vamos aumentar um pouco o espalhamento para você ver a diferença que acontece. Por exemplo, se aqui o espalhamento fosse em 5 pixels, olha só como ele ficaria. Nota, olha a diferença, né? E se a gente deixasse em 0, por exemplo? Como é 0, não precisa, né? Obviamente, colocar o PX, porque 0 é 0. Damos aqui o Ctrl R, tá vendo como fica bem mais nítido, né? Muito mais, não tem espalhamento nenhum, né? Então tá totalmente seco ali, né? Então a gente deixa em 2 pixels que ele fica um meio termo disso aí. Agora sim, 2 pixels. Perfeito. Bom, agora só falta a gente dar o nosso background aqui, né? Deixar o background como está aqui nessa div aqui, nessa section que tem o texto aqui, né? Para a gente fazer isso, a gente só vai utilizar a mesma classe que a gente já fez aqui, né? A gente já tem a classe BG1, que se refere ao BG que está ali no topo, né? No topo onde está o menu. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar justamente nessa div que abraça aqui todos esses elementos de texto, né? Que é essa div full, a gente simplesmente cola aqui, né? O nosso BG1. Ao fazermos isso, opa, agora sim, esse é o que a gente está trabalhando. Aí, perfeito, né? Já está feito aqui. Como aqui, a diferença é o texto, né? A gente pode colocar aqui então color white já nele também. Exatamente, color white. Então a gente vai aqui, color white, Ctrl S. Agora sim, ficaram da cor branca. Então a gente conseguiu aí fazer esse efeito acontecendo aqui como está no nosso site, né? Agora nas próximas aulas a gente vai avançando, né, e trazendo outros elementos aqui para nossa página. Muito bom, né? Espero que você aí esteja também progredindo, fazendo o seu progresso, e a gente vai juntos, a gente está junto aí fazendo esse site realmente acontecer do zero, né? A gente tirou do Hola Mundo, agora a gente já tem aí esses efeitos acontecendo.